Bom dia! O nosso assunto de hoje está em João, capítulo 15, versículo 9. E Jesus fala: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Ou também, nós podemos tirar também, né, como João, capítulo 5, versículo 1, onde Jesus nos diz, né, eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Muito bem, vamos lá ver esse versículo. Eu sou a videira verdadeira. A videira é aquela que produz a uva, né? E o meu Pai é o lavrador, o agricultor. E ele continua: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, diz Jesus. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele diz para os discípulos dele: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Continua Jesus e diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Vamos lá, vamos fazer uma revisão? As videiras, elas cresciam em toda a Palestina. Todo ano, os agricultores podavam os ramos para que as árvores produzissem mais frutos ainda, e frutos que fossem de alta qualidade. Os ramos que eram considerados estéreis, que não davam frutos, eles eram cortados. Vamos entender? Uma coisa simples, a gente pode ir lá, por exemplo, no nosso corpo físico, né? O nosso sangue, por exemplo, ele leva oxigênio, ele leva nutrientes a todas as células do nosso organismo, permitindo, né, que haja a vida. E se você entupir uma artéria, um capilarzinho, o que acontece? Tudo que está ali à sua volta, todo aquele tecido, todas aquelas células à sua volta, né, morre, porque não recebe oxigênio, porque não recebe os nutrientes necessários, não é mesmo? Muito bem. Para a planta, a seiva é o sangue. Essa seiva, ela circula e leva todos os nutrientes a todos os cantos e recantos de uma árvore. E aí nós fazemos aqui uma comparação, né? A seiva é a vida, ela traz vida, assim como o sangue traz vida para nós no corpo. A seiva, ela traz a vida, né, numa árvore. E Jesus, amigos, é a vida. E já que estamos falando em plantas, né? No propósito de nós crescermos assim, ó, verticalmente, como as plantas que alcançam às vezes metros de altura, né? E lá de cima nós conseguimos ver tudo com uma visão muito maior do que se nós fôssemos aquelas plantinhas rasteiras que só vê ali a sua redondeza, com uma visão assim parcial, limitada da verdade. Vamos fazendo aqui um pensamento simbólico, né? Nós precisamos ter uma mente, né? Ter na nossa mente, desculpa, que somos ramos da videira eterna. O nosso Mestre Jesus, né? Ele mesmo diz que ele é a videira. Na verdade, Jesus é a personificação de Deus aqui na terra, exatamente para que nós pudéssemos sentir a sua presença. Aquele tempo que Jesus caminhou entre nós foi exatamente para que nós viéssemos a aprender a termos Deus mais perto de nós, porque Deus está perto de nós, está em nós, né? Porém, a pergunta é: nós estamos nele? Será? Jesus diz que ele é a verdadeira videira. Existem muitas árvores por aí, mas ele é a verdadeira. Quando nós buscamos, queridos, a verdade, estamos sempre buscando a Deus, ainda que nós não tenhamos consciência disso. Edith Stein, sabe quem é Edith Stein? Eu fui até procurar
porque é interessante, né? Ela era uma filósofa. Ela foi a segunda mulher, eu fui buscar isso no estudo, dizendo, ela foi a segunda mulher na Alemanha, lá a tecer uma tese de doutorado de teologia. A segunda mulher, tá aqui, ó, ela foi canonizada, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela defendeu uma tese de doutorado, a segunda mulher de tese, que defendeu tese, né, de filosofia na Alemanha. Ela morreu com 51 anos no campo de concentração, sua família era judia, né? Ela, quando era adolescente, se tornou ateia, mas depois, lendo na Primeira Guerra Mundial e muito tocada com tudo que aconteceu, ela leu um livro de Teresa d'Ávila. E aí ela se converteu ao catolicismo, né? E passou a ser uma freira carmelita descalça. Ela morreu com 51 anos num campo de concentração. Mas interessante, né? Como ela era uma filósofa, ela dizer essa frase para todos nós que é importante, né? Quando buscamos a verdade, estamos buscando a Deus. E ainda que não tenhamos consciência disso, né? Nós estamos no caminho do nosso Pai. Mas existe algo na natureza do amor divino, né? Do amor de Deus, que só se realiza plenamente quando nós nos proporcionamos a dar felicidade àqueles que estão à nossa volta. E para isso, eu queria relembrar aqui a parábola da semente, né? A parábola do semeador. Lembra que existiam 4 tipos de terrenos? Aquele terreno primeiro que a gente fala, né, que ele fala, né, que a própria palavra é a semente. A palavra era a palavra, o evangelho, o ensinamento, né? A própria palavra era a verdade. Muitas vezes ela cai num solo. Lembra que o semeador saiu a semear e aí ele jogou as sementes que caiu pelo caminho, caiu simplesmente, né? E aí o que aconteceu? Ela foi levada ao léu, veio a chuva, levou, ela não teve tempo, ela nem sequer entrou um bocadinho dentro da terra, ela simplesmente foi levada, né? Ou seja, quando nós buscamos essas verdades, recebemos uma palavra, ou seja, um entendimento, uma compreensão, e ela não tem receptividade, não encontra, né, a capacidade responsiva na nossa mente, nós não estamos prontos para aquilo, né? Então a palavra chega, o entendimento chega, mas não causa nenhuma transformação na vida da gente, ela simplesmente é levada. Aí lembra da semente que cai no solo raso, né? Cheio de pedras, ela até cai na terra, ela brota, mas não evolui, né? Porque aí o sol esquenta pra caramba aquelas pedras que queima as raízes, aí a água, a seiva, os nutrientes não são levados e ela morre. Então, é aquele momento que você recebe uma mensagem, algo bonito, né? Nasce rápido, mas morre rápido, perde a força logo, né? Aqueles primeiros momentos de euforia caem por terra, porque é rasa, né? É um terreno que não está preparado. E aí tem aquele terreno que era bom, a palavra, a semente, né? Diz lá o semeador, cai, ele nasce, frutifica, mas ele é abafado, porque nasce também espinhos à sua volta. E nós temos isso, muitas vezes nós recebemos muitas verdades, a palavra, tudo, mas à nossa volta muitos espinhos crescem e eles são maiores e sufocam, né, a verdade. Sufocam a verdade, é verdade isso, acontece muito isso conosco, né? E aí morre, perde força e morre. São as coisas do mundo que acontecem na nossa vida, né? Onde nós começamos a falar, eu não tenho tempo para refletir, eu não tenho tempo para fazer um evangelho no lar, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, né? Não tenho tempo para meditação, não tenho tempo para nada. E aí o mundo, né? Ele passa a fazer esse ativismo no mundo, convida você para tantas outras coisas que você termina se afastando. Pois é. E aí tem aquele 4º terreno, lembra que a palavra vem, cai no terreno que está saudável e ela prospera, mas ela prospera um pouco, a outra mais ou menos e outro muito em abundância, né? Então é quando essa semente, essa verdade, essa palavra, esse entendimento encontra espaço dentro de nós,
né? Quando o nosso terreno já está preparado, e aí ela floresce e frutifica. Ou seja, amigos, nós temos que criar as condições, cuidar desse terreno, tirar as pedras, nivelar o solo. Nós precisamos muitas vezes encontrar espaço em nossa vida para que isso possa frutificar, né? Arrancar espinhos diariamente, tirar os pedregulhos, né? Criar um ambiente para que possa haver a frutificação, né? Tornar o nosso solo próspero. E feliz, diz, né, uma frase que diz assim, é aquele que é alimento para o próximo, pois alimentado está. Mas como? Como que nós podemos lançar, entender, buscar à nossa volta esse terreno já próspero? Como que nós podemos analisar? Vamos lá, a gente precisa de 3 palavrinhas para a gente pensar: intimidade, proximidade e disponibilidade. Aqui vai para que nós não fiquemos aí estacionados na ignorância, na fome espiritual. O Pai, o que ele fez? Ele nos enviou Jesus para que nós possamos avaliar o seu imenso amor e sentir esse amor. Quantas vezes nós nos distanciamos? Quantas vezes nós bloqueamos a seiva do dia a dia? Quantas vezes, gente, a gente entope o fluir de Deus e ressecamos tudo à nossa volta com as pessoas que caminham conosco? Vamos lá? Íntimos. Aquelas pessoas do mesmo sangue, a nossa família. Mas mesmo que na mesma casa não temos tempo para dar algo de nós mesmos. Não temos muitas vezes, né, a paciência com as pessoas mais difíceis. Não temos tempo para ofertar alegria para aqueles que se encontram no quarto do lado, triste. Perdoar aqueles que nos ofendem. Então, intimidade nem sempre para nós, né, seria o momento de nós irrigarmos todo esse campo à nossa volta e nós ressecamos, nós entupimos a veia, a artéria, impedindo, né, a vida de Deus chegar para nós e nós darmos frutos àqueles que estão à nossa volta. E as pessoas próximas? Funcionários que trabalham na nossa casa, talvez um amigo da mesa do lado no nosso trabalho, ou o nosso vizinho aqui no prédio, né? Nós não podemos, muitas vezes, entupir também? Será que nós conseguimos ser mais benevolentes, compreensivos com as fraquezas alheias, misericordiosos, emprestar assim os nossos ouvidos para aqueles que vivem na solidão? Você já procurou saber se no seu prédio tem alguém que precisa da sua ajuda? Alguma pessoa idosa que precisa que você vá até a farmácia ou até ali o supermercado fazer uma comprinha para ela? Perguntou se ela precisa de alguma coisa, não é mesmo? Isso é muito importante nós entendermos isso. Então, às vezes, são pessoas próximas, mas nós, como diz, né, nós ressecamos tudo à nossa volta pelo egoísmo, né? Disponibilidade. É exatamente, amigos, essa palavra é muito importante. É nós estarmos alertas, prontos para deixar fluir a sua seiva através de nós. Para nós trazermos uma nova vida àqueles que estão à nossa volta. Um novo olhar daquela situação que está acontecendo. Um novo passo. Criar possibilidades para novos alvos. Nós temos tantas coisas que nós podemos ajudar. Quantas vezes nós podemos deixar que Jesus flua a sua seiva através de nós, trazendo, né? Permitindo que haja o florescer, porque o florescer indica que logo em seguida uma árvore, né, vai frutificar. Por isso que o amor divino somente se realiza plenamente quando nós proporcionamos a felicidade ao próximo. Para a gente desenvolver, por exemplo, uma autoconfiança, segurança e satisfação à distância, é um desafio, né? Estressante, muitas vezes infrutífero. Por isso a necessidade da proximidade, da intimidade e da disponibilidade com aqueles que estão no nosso caminho. Então, amigos, para nós crescermos verticalmente, nós precisamos ser
alimentados, ou melhor, permitir sermos alimentados por essa fonte sublime. Fora do tronco Jesus, nós, os galhos, secamos. E o Pai querido dá sempre. Ele está sempre espalhado bênçãos da sua bondade infinita entre bons, entre os maus, entre os justos e injustos. Tudo o que acontece, todas as nossas realizações elevadas no progresso da humanidade, ela tem a base aonde? A estrutura aonde, amigos? No Pai Celestial. Tudo é permitido pela sua vontade. E quando a verdade não tem origem de Deus, nós sabemos que ela resseca. Por quê? Porque ela é frágil, ela cai por terra. Se a gente lembrar a história, né, humana da nossa humanidade, inúmeras vezes, amigos, nós ressecamos. Quer ver? Escravidão, Inquisição, pseudo-verdades vividas por todos nós, onde tínhamos nos afastados do tronco verdadeiro. Mas não foi Deus que cortou o tronco e jogou. Não, nós é que nos distanciamos, nós é que nos afastamos e com isso não recebemos essa seiva, ou seja, aquela palavra, aquele entendimento, aquela compreensão tornando-se viva cada dia na nossa vida, não deixando que espinhos cresçam na nossa mente, não limpando o terreno da nossa mente, do nosso coração, tirando os pedregulhos, né? Permitindo que a raiz possa se inserir mais profunda. Percebem? Estamos, amigos, todos unidos por leis indestrutíveis, queiramos ou não. É a força de Deus para a coesão de vida com todas as vidas, nos diz Cristos, no livro Cristos, né? Esse livro aqui, ó, o meu é muito antigo, mas é esse livro, Cristos, tá? É do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Ele nos conta, ele fala exatamente isso que nós estamos falando hoje, né? Que ele diz assim: estamos unidos por leis indestrutíveis, queiramos ou não, é a força de Deus para a coesão da vida com todas as vidas. Tá lá no capítulo 17, ele diz ainda assim: tudo aquilo que passa no nosso mundo mental, gravamos na consciência e vamos transmitir para o exterior em muitas dimensões. Olha, cuidado! De tal modo que a nossa vida é revelada a todos que convivem conosco na imensa casa da criação de Deus. Ou seja, cada alma é uma célula do corpo do Senhor. Já ouviu isso? É bonito, né? Cada um de nós é uma célula no corpo de Deus. Somos todos uma corrente viva pela qual circula a seiva divina, sem que um elo sequer seja esquecido. Amigos, isto vale dizer que quando nós carregamos a nossa mente com ideias, com sentimentos de natureza inferior, o fluxo fica interrompido. Nós somos aqueles que interrompemos o fluxo do amor de Deus. Corrompemos os fios de luz, diz Miramês. Somos muitas vezes nós. Se nós somos células de um corpo inteiro e nós começamos a vibrar em pensamentos, em sentimentos, em atitudes inferiores, nós estamos entupindo ali aquele ponto, aquele tecido e vamos ressecando tudo à nossa volta. Então, convidemos a nós mesmos no sentido de demorarmos nas virtudes, como diz Miramês, né? Porque assim o Senhor ficará mais tempo conosco. Tudo podemos fazer naquele que nos fez, pois quem se integra com a luz se confunde com ela. É Miramês nos dando essa frase linda para nós terminarmos a nossa reflexão da manhã de hoje. Será abençoado qualquer esforço no bem, basta que produzamos o bem, que coloquemos os nossos recursos alinhados com os desígnios de Deus, que limpemos o terreno da nossa mente, do nosso coração diariamente, né, cortando os espinhos que possam sufocar o entendimento da palavra de Deus, a semente do semeador, né? Quem era o semeador? Foi Jesus, né? Então que nós limpemos esse coração, o terreno do nosso coração diariamente. Você, fica aqui a nossa pergunta, já procurou, já escolheu uma semente para plantar no terreno do seu coração? Vamos buscar isso? Abraços fraternos, que vocês tenham aproveitado essa reflexão, assim como eu aproveitei também. Graças a Deus.